Eu quero pedir, irmãos, para que vocês agora acompanhem comigo, tá certo? A leitura da palavra, e nós vamos hoje meditar no Salmos 44, tá certo? Abra sua Bíblia comigo no Salmos 44. Peço para você ficar bem atento. Eu sei que você gosta, ama, precisa da palavra de Deus. Então, nós vamos hoje usar dos Salmos 44 para a nossa meditação e edificação. Vamos lá. Ao mestre de canto, salmos didáticos dos filhos de Corá. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais desde largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é minha a espada que me salva, não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar antes? Amém. O apóstolo Paulo, ao enviar a carta aos Efésios, ele começa, irmãos, depois de falar da doutrina da eleição, predestinação e do plano de Deus, do plano eterno de Deus. Paulo faz uma oração. Ele diz que não cessa de orar. E nós queremos fazer lembrança à igreja dessa oração. É uma oração para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos espirituais sejam iluminados. Então a nossa oração é a que Paulo fez, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Para iluminação dos nossos olhos espirituais, graças, para sabermos a esperança do seu chamamento. Amém. Para compreendermos as verdades escritas, eternas, acerca do seu plano redentor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E pedimos compreensão do seu amor, que aumente mais e mais em nosso meio, e possamos compreender, Senhor, a largura, altura, profundidade e comprimento desse amor. Amém. Que excede todo entendimento. Aleluia. Nós te pedimos em nome de Jesus, graças, Senhor, para tomarmos posse, conhecimento, nos apoderarmos dessas verdades escritas no nome de Jesus Cristo. Para a glória do seu nome é que te pedimos, para que o Senhor nos faça conhecer, nos auxilie, nos ensine, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Gente, esses salmos, como nós lemos, é os salmos dos filhos de Corá. É um salmos que nos instrui muito. É um salmos que tem semelhança e que nós podemos fazer uma analogia com algumas passagens da Nova Aliança para fortalecer a nossa compreensão. Até porque, irmãos, os apóstolos, ao escreverem a Nova Aliança, se utilizaram desses salmos, dos salmos. Os salmos é um dos livros da Velha Aliança mais utilizado na Nova Aliança para se escrever. Jesus falava os salmos, Pedro falou os salmos, João falou os salmos, Paulo falou os salmos. Paulo se utiliza muito dos salmos para falar, para escrever a igreja e escrever a Nova Aliança, né? Por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura ela é útil, toda a Escritura é útil para o ensino, correção e educação em toda a justiça. Então os Salmos, ela é um livro que vai nos instruir muito e vai também trazer
revelação, compreensão do plano de Deus, de quem é Deus. Por exemplo, nossos primeiros 8 versículos lidos, ele nos ensina claramente uma doutrina ensinada na Nova Aliança, claramente, que é: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Os primeiros 8 versículos falam da vitória concedida por Deus a Israel, ao povo de Deus, na velha aliança. Ele diz nos Salmos, irmãos, eles dizem que ouviram pelos seus próprios pais, não é? Eles ouviram pelos seus próprios pais a história dos antepassados, de como Deus fez. É assim que ele começa. Nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais têm nos contado o que outrora fizestes em seus dias, como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabeleceste. O que ele está dizendo? Deus tirou povo, como o povo de Canaã, por exemplo, e deu a Israel aquele lugar, despojos. Os lugares foram construídos, preparados, e Deus tirou um povo de lá e entregou ao seu povo. E que essa possessão de terras e de casas, ela não se deu por espada. Ele diz no verso 3: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. Isso é poderoso. Como foi no passado, assim é hoje. Não pode ser em nossa força, não pode ser em nossa espada, não pode ser em nosso braço a vitória, irmãos. A vitória, ela vem do Senhor. A nossa vitória é a fé em Jesus. Ele é o nosso braço, ele é a nossa força. Então ele está falando aqui do Deus agindo, da bênção do Senhor, que enriquece na acrescenta dores. Ele dizia assim: e assim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Deus, irmãos, por sua graça, se agradou de Israel, escolheu Israel e conduziu Israel durante todo o tempo na velha aliança. É isso que o salmista está dizendo, que Deus fez isso. Foi porque Deus se agradou. E esse se agradar está ligado a uma escolha de Deus. Deus simplesmente quis abençoar Israel e abençoou Israel e fez de Israel um povo seu, e conduziu esse povo em vitórias, né? Então no verso 4 ele diz assim: tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Ele está falando do passado, de tudo que eles ouviram dos pais. Imagina, os pais contando aos filhos como que Deus fez. Olha, foi assim, Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Esse povo saiu e foi peregrinando e conduzidos para a terra que manava leite e mel. E Deus cuidava desse povo, e Deus abriu o mar para esse povo. E Deus dava para eles uma coluna de fogo durante a noite, e dava nuvens que o protegia do sol e os guiava, e dava maná que descia do céu. E conduzia esse povo ouvindo e se alegrando com os feitos do Senhor na vida deles, do povo de Deus. E esse povo está feliz, e o salmista está escrevendo isso, feliz da vida com o que houve, não é? E no verso 5 ele diz: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés e os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é minha a espada que me salva. Oh glória, aleluia. Como é bom, irmãos, você abrir a boca e dizer: não confio em meu arco, na minha força e na minha arma. Não é minha a espada que me salva.
Ou seja, a nossa salvação vem de Deus, a salvação vem do alto, a salvação vem de fora, a salvação não sai, não parte de nós, a salvação vem do Senhor, é pela graça que somos salvos. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre somos mais que vencedores. Amém. E esse texto aqui retrata muito bem isso. Muito bem, não é? Veja, versículo 7. Pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome, ô glória. Amém. No verso 8 ele termina dizendo: para sempre, continuamente para sempre, o louvaremos o teu nome. Louvado seja Deus. Estamos aqui hoje para louvar o nome do Senhor, porque até aqui Ele nos trouxe, porque Ele nos livrou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos conduziu, porque Ele nos trouxe das trevas para a sua luz. Ele mudou a nossa história, Ele nos recriou, Ele operou um milagre em nós. Que vida boa, que vida maravilhosa, que vida segura. Por isso louvamos e adoramos ao Senhor. Você está comigo, meu irmão e minha irmã? Amém. Que texto maravilhoso, que mostra a alegria do Senhor, que mostra os feitos do Senhor, que mostra o que Deus fez por nós. É isso que os Salmos 44 até o verso 8 relata para nós. Louvado seja Deus. E isso é poderoso. Mas, irmãos, como nós não somos uma igreja, um povo alienado, um povo sem uma leitura completa, ou com uma compreensão rasa, um povo que está firmado nas Escrituras e que tem as Escrituras como única regra de fé e de prática. Nós temos, pela graça de Deus, observado a seriedade de observar toda a Bíblia e não ficar pegando versos isolados para trazer uma falsa alegria, ou um falso ânimo, ou apenas uma autoajuda, ou apenas um momento motivacional. Olha só o que a Bíblia diz no verso 9, né? Após eles dizerem: para sempre continuamente o louvaremos, agora porém, diz o verso 9. Nós queremos entender e compreender a coisa mais a fundo, compreender todos os salmos e não apenas uma parte. Diz o verso 9: agora porém tu nos lançastes fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Opa! Que algo estranho, né, irmãos? Soa estranho. Uma mudança radical. Uma mudança radical. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é para nos preparar para aquilo que Jesus resumidamente nos disse. Apenas no verso 33 de João 16. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo de uma forma resumida, mais objetiva, de que apesar das aflições e tribulações, nós chegaremos bem. Amém. Nós vamos passar e vamos chegar bem, porque Ele já venceu o mundo. Amém. Aqui o salmista, ele está relatando e nos ensinando exatamente isso. Ele diz: olha, tudo foi muito bom. Agora, porém, Deus lançou fora-nos e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Deixa eu perguntar para você, irmãos. Você, desde que se tornou crente, cristão, você nunca passou por aflição? Se não passou, louvado seja Deus. Louvado seja Deus se você não tenha passado. Eu acho estranho isso. Porque não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quando nós seguimos a Cristo,
as aflições também nos seguem. Porque há uma mudança. Há uma mudança, irmãos, completamente contraditória ao mundo. E essas mudanças que nos é dada em Cristo Jesus faz com que nós sejamos diferentes. Faz com que nós andamos diferente do mundo, pensamos diferente do mundo, e por pensarmos, andarmos, agirmos diferente do mundo, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, e isso nos faz com que você viva dificuldade, viva problemas. Veja, versículo 10: Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. Quando você é perseguido, ameaçado, hoje, por causa do que você prega, do que você crê, da sua fé, o que você faz, irmãos? Muitas das vezes, nós somos atribulados e sofremos perseguições dos nossos inimigos. E os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhastes entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Essa aqui é de arrebentar, né? O salmista está dizendo assim: Senhor, você vende por um nada o teu povo e nada lucras com o teu preço. Gente, que situação difícil. Que situação complicada. Deus vende você por nada e não lucra nada. Ou seja, o que ele fez com você? Que situação, né? Que situação. Olha para Jó. Eu lembro de Jó em uma situação dessa. Eu lembro de Jó agora. O que aconteceu com Jó, irmãos? Por que aconteceu? O que aconteceu? São perguntas. Mas os Salmos, ele vai dizer, irmãos. Vamos lá, versículo 13. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignominia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, diz o versículo 17. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Meus irmãos, daqui a gente tira uma compreensão importante. Porque muitas vezes somos acusados por estarmos sofrendo, por termos errado, por termos feito algo de errado, termos cometido pecado. O povo aqui estava sofrendo sem ter errado, diz o versículo 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não foi um erro, não foi uma falha. A gente fica tentando procurar o erro de Jó. A gente fica tentando, mas irmãos, o que o Salmo está dizendo, eu vou dizer para você, é que Deus é soberano. Amém. De que Deus está no controle, independente das circunstâncias. É verdade. Independente do que parece estar errado, como pregou o pastor Luciano esses dias, irmãos. Ele é o tapeceiro. Aquele tapete lindo que você tem na sua casa. Quando você olha ele pelo avesso, ele parece estar tudo errado. Mas quando você coloca ele na sua sala e olha ele de cima para baixo, ele está perfeito, ele embeleza. Assim, irmãos, são os planos de Deus. Aleluia. Muitas coisas parecem estar errado,
mas não está errado. O Criador está no controle. É isso que o Salmo está nos ensinando, versículo 17. Nos sobreveio tudo isso, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atirado Deus ele, que conhece os segredos dos corações? Ele está dizendo, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, ele não está acusando Deus. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está nos ensinando que Deus está no controle da nossa vida, independente das circunstâncias. Amém. Seja ela qual for, independente do problema, Deus está no controle. Louvado seja Deus. É isso que ele está dizendo, irmãos. Verso 2. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, e somos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 22. E daqui eu levo você a Romanos capítulo 8. Porque é exatamente o que Paulo usa quando está falando dos sofrimentos do tempo presente. Romanos capítulo 8, ele fala dos sofrimentos do tempo presente. E o que Paulo utiliza? Paulo se utiliza exatamente de Salmos 44, versículo 22. Eu vou levar você lá, mas antes de levá-lo a Romanos, eu quero que você vá em Marcos. Por favor, abra lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, e vamos rever a experiência de Jesus. Jesus Cristo está aqui e ele diz assim, naquele dia, verso 35 de Marcos, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus que disse, olha, foi Jesus que disse, passemos para a outra margem. Grave isso. Quem disse? Quem chamou? Quem disse e quem chamou para passar para outra margem? Foi Jesus. E Jesus inventa uma viagem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. O que aconteceu nessa viagem, irmãos? Tempestade. O mar fica revolto, o vento fica bravio, a tempestade chega. Mas chegou. A pergunta é, peraí, quem me chamou foi Deus. Aleluia. Se é Deus que me chamou, por que tem tempestade? Quem está no barco? Deus. Por que tem tempestade? Eu vou dizer por quê, irmãos. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus, ele falou com o vento. Ele falou com o mar. Ele é o criador do mar. Amém. Ele governa o mar. Imagina, irmãos. É porque nem todos têm o privilégio de conhecer as ondas bravias, a força do mar. Mas você chegar e dizer, olha, acalma-te. Acalma-te. E aquele monstro, né? Violento, porque é violento, irmãos. Eu já o conheci. Eu nasci em uma região de rios.
Quando eu fui ao mar, eu disse, eu não gosto de mar, porque o bicho é brabo, né? O rio é calmo, é tranquilo, você toma banho, você mergulha, o mar, irmão, você entra nele e já joga você para fora. Já vem uma ondazinha, baixa ser grande não, é pequenininha, ela já joga você longe. Me lembro que em 87 me levaram à praia, saí do interior e fui à praia, no mar. E ao chegar lá, entrei nessa praia, ela me jogou longe, eu cheguei quase morto, rolando na areia, e tão bravo que ele é. Jesus disse, opa, se acalma, quieto vento. Você precisa ver, irmãos. Então, Jesus é aquele que dormia, mas que estava no controle mesmo dormindo. Aleluia. Ele estava no controle. O fato de Jesus estar no barco não significa ausência de problema. O fato de você ser crente não significa que você é ausente de dificuldade. Não é isso? Então, volta lá para o texto. Salmos 44, versículo 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Entende? Porque eu levei você a Jesus, dormindo. Porque dormes, Senhor. Desperta-te, não nos rejeitas para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgatar-nos por amor da tua benignidade. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está no barco, irmãos. Ele está no controle da sua vida. Ele é soberano. E Paulo, usando essa passagem em Romanos, para a gente encerrar, Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 34, Paulo faz aquelas perguntas, depois de falar das tribulações, dos problemas, das dificuldades que o homem vive, que o crente vive, não só o mundo, toda a criação geme e nos inclui nisso. Passa por problemas, passa por dificuldades. Paulo faz uma pergunta, ou três perguntas aqui. Primeiro, quem os condenará? Ele, na verdade, ele começa no 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todos. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha onde é que Paulo usa os Salmos 22, versículo 22 do capítulo 44. Ele utiliza aqui, ele está falando dos Salmos aqui, para mostrar que nenhuma coisa nos separa do amor de Deus. Amém. Apesar das tribulações. Nós não escondemos, elas existem. As dificuldades existem para aqueles que seguem Jesus, para aqueles que estão no barco com Jesus. Há tribulações, o vento ela bate na casa, em todas as duas casas. Não é apenas naquela que está firmada, ou na que não está, não na que não ouve a palavra. O vento, a tempestade bate também na casa daquele que ouve a palavra e pratica. O vento bate lá também, você me entende? Você passou e vai passar. Eu sou cristão há 14, 15 anos, irmãos, e sempre passei por dificuldades.
Um ano de crente. Eu fiquei com a minha mãe 90 dias no hospital. 90 dias, eu nunca vi algo tão difícil de ver. Assustador. Nunca vi algo tão difícil. E vivi. Passou, irmãos. Minha mãe está viva, louvado seja Deus. Aleluia. Passei dificuldades de várias naturezas, perseguições. A gente sabe que a perseguição que está falando aqui é o simples fato de ser perseguido por amor da justiça, como disse Jesus, Mateus. Abra comigo Mateus, capítulo 5. A partir do verso 10. Jesus falando das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Pois Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Vós sois o sal da terra, louvado seja Deus. É Jesus que está dizendo. Ah, sim, irmãos, perseguição. O profeta Isaías escreveu o livro de profeta, ou de Isaías, livro messiânico, poderoso. Isaías foi cerrado ao meio, irmãos. Imagine, Isaías foi cerrado ao meio, simplesmente por ser profeta. Deus. Louvado seja Deus. O que dizer, irmãos, dos apóstolos que foram decapitados? João Batista, por dizer a verdade. Os apóstolos que foram decapitados por espada, fio de espada. O que dizer do apóstolo Pedro, que morreu crucificado, diz os estudiosos, de cabeça para baixo por causa do Evangelho. Que por sinal ensinou muito bem sobre viver pela fé, independente das circunstâncias. Pedro ensinou isso poderosamente. Capítulo 2, capítulo 5, ele fala: saiba viver no meio da dificuldade, no meio da tribulação. O Senhor não deixa vocês. Amém. Irineu de Lyon, nascido no ano 130, morto em no ano 202, viveu 72 anos. Cidade de Lyon. Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo. Bom a gente saber um pouco da história da igreja, irmãos, para a gente poder saber o que é o Evangelho, saber o que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias. Isso gera uma fé correta, uma perseverança, uma constância, uma firmeza. Isso acontece, essas coisas acontecem porque no meio das ovelhas há lobos, no meio das ovelhas há bodes, no meio dos irmãos há falsos irmãos, no meio. É isso. O Policarpo, ele é apunhalado em uma estaca quando ele está sendo queimado, e o fogo, as chamas não queima. Policarpo, discípulo de João. A história mostra, irmãos, há sim dificuldades para nós, mas por causa, e eu encerro agora no último verso, verso 26 de Salmos. Salmos, irmãos, capítulo 44, verso 26, é o encerramento da nossa mensagem, da nossa meditação hoje. Levanta-te para socorrer-nos, diz. Semelhantemente, os apóstolos dizem para Jesus: levanta, tu está dormindo e nós estamos sofrendo. O salmista diz: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Você sabe o que o salmista está me dizendo, está nos dizendo? Sabe por que Deus nos salva? Sabe, irmãos, é exatamente a mesma razão de Romanos. A mesma razão de Paulo dizer: pois sobre todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Eu estou encerrando, irmãos. Paulo diz: olha, sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Paulo diz isso em semelhança dessa afirmação que o salmista está dizendo. Você se levanta, sabe por quê? Eu sei disso.
por causa da sua benignidade, por causa da sua fidelidade, não por causa da minha. Não é por causa da minha que eu sou mais que vencedor, não é por causa da minha fidelidade que eu sou mais que vencedor nas circunstâncias, na dificuldade, seja ela qual for. Não é por causa da minha fidelidade, não é por causa do meu pacto com Deus, não é por causa da aliança de Deus conosco. Aleluia. Deus tem uma aliança. E a aliança, irmãos, foi feita em Jesus. Aleluia. Foi por causa da aliança que Deus tirou o povo, escolheu o povo, tirou o povo e conduziu o povo. E esse povo sofreu, teve dificuldade, sim, teve e não teve por causa da sua desobediência somente. Disse os Salmos. Não foi só por causa de desobediência, não. É porque faz parte do plano de Deus algumas coisas. Deus está no controle, Deus está no governo. Deus tem uma aliança, Deus não tem plano B. Deus tem um plano e esse plano está sendo executado. E aí o que a história nos conta, louvado seja Deus, por amor da tua benignidade. Deus tem uma aliança, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, Romanos 8, 28. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas. Interessante demais lembrar o contexto de Romanos 8. Romanos 8, é importante lembrar do contexto de Romanos 8. É importante lembrar do contexto de Filipenses capítulo 4, versículo 13. É importante, irmãos. O contexto de Romanos, é importante lembrar do contexto de Pedro. Os ouvintes de Pedro estavam sofrendo. Pedro estava tratando sofrimento e perseguição. Paulo estava tratando perseguição e sofrimento. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E essa frase era sofrimento. Paulo falava de sofrimento. Filipenses, porque lhe foi dada uma graça de padecer e não só de crer nele. Louvado seja Deus. Você tem graça, irmãos. Verdadeiramente você tem graça de Deus, porque você está em uma aliança. E Amém. quem nos chamou foi Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De quantas aflições, de quantas tribulações, de quantas vezes você não se levantou, e quantas vezes, irmãos, você não deu a volta por cima? Quantas vezes você não está para baixo, com dificuldade em todos os aspectos, de todas as naturezas, mas o Altíssimo, por causa da fidelidade dele, por causa do plano dele, por causa do controle do governo dele. Louvado seja Deus. Amém. Passemos para outra margem. Quem chamou foi Deus, quem chamou foi Jesus. A tribulação bateu, mas ele se levantou e ele repreende, ele governa, ele é soberano. Aleluia. O Salmos 44 nos diz que Deus é soberano e que ele está no controle, na escassez e na bonança, na escassez e na bonança, Deus está no controle. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, ele governa. Creio, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória, 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 glórias. Majestoso Deus, é esse Deus que nós queremos orar e agradecer. Vamos agradecer a Ele. Senhor nosso Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado. Te louvamos porque o Senhor não nos abandona, te louvamos porque o Senhor nos trata segundo a sua benignidade, segundo a sua bondade, seu amor e misericórdia que dura para sempre. Essa palavra que sempre nos Louvado seja o teu santo nome, Pai, por saber que o Senhor tem um plano e governa, está no controle, Senhor. Oh, meu Pai, meu Senhor e Salvador, Deus,
Todo-Poderoso. Oh, Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Teu cajado e teu bordão nos consola, Senhor. Amém. A tua bondade e misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias de nossas vidas. Aleluia. E eu habitarei na sua casa para sempre, Senhor. Sim, Pai. Sim, Senhor. Sim, no nome de Jesus. Louvado seja Porque o Deus. Senhor nos chamou, o Senhor tem um plano, o Senhor não perde o governo, o controle. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. O Senhor escolheu um povo, chamou um povo, predestinou esse povo, justificou esse povo na cruz do Calvário, pagando a sua dívida, Pai. Aleluia. E um dia glorificará, diz a sua palavra. Oh, Senhor, quando na sua volta, no seu retorno, Aleluia. tudo terminará bem, porque nós Eu creio, Pai. Essa é estamos a guardados no seu poder, Essa é a porque confiança. nada nos separará do seu amor. Louvado seja Deus, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem principados, nem potestades. Sobre todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que essa palavra, Senhor, desça ao nosso coração e creiamos no nome de Jesus Cristo.